Gosto quando Renato Bernhoft diz que boa parte dos homens e das mulheres tem constatado que todo o seu processo educativo, tanto na família como no sistema formal, não os preparou para um processo reflexivo, para pensar mesmo sobre a própria vida, e que o seu maior desafio será assumir a autoria e a responsabilidade da sua própria história e do seu projeto de vida, já que não estão preparados para isso. Bem, eu gosto de dizer que projeto de vida é essencial na construção adequada da própria história. Tanto que governos de diferentes países, inclusive do Brasil, tornaram obrigatória a inclusão do projeto de vida nas escolas, porque percebem que ter um projeto faz com que até mesmo os adolescentes sejam mais assertivos nos seus comportamentos, nas suas escolhas. E o projeto de vida, então, ele nos ajuda a organizar pensamentos, a considerar os pontos positivos e negativos das nossas escolhas ou desejos. E por outro lado, a ausência de projeto pode gerar um medo, aquela sensação de estar diante de um perigo iminente, de perda de controle, de fragilidade ou de incapacidade. Quando nós não nos organizamos, a sensação é de que não damos conta de nada e de que tudo pode nos amedrontar. E já falando da meia-idade, projeto de vida, alguns autores dizem que não existe a crise da meia-idade. Acreditam que esta expressão, que foi criada assim por Elliott Jaques em 1965, já não faz mais sentido. Consideram que existem crises de maturação, aquelas enfrentadas por indivíduos diante de mudanças, sejam elas biológicas ou sociais importantes, ou diante da necessidade de fazer escolhas significativas. Assim, então, enfrentaríamos diferentes crises ao longo da vida. Então eu penso que, independentemente de falarmos de crise da meia-idade ou de crises de maturação ao ultrapassarem os 40 anos, as pessoas em geral se deparam com mudanças. Sejam elas biológicas importantes, como por exemplo a diminuição de alguns hormônios, da própria fertilidade, mudanças visíveis na aparência, e também sociais, como por exemplo a perda de um parente próximo. E quanto mais vamos avançando em idade, mais aumenta a probabilidade de, por exemplo, perdermos para a morte alguém que tanto amamos. Diante dessa realidade, então, se não houver um preparo ou um correr atrás do prejuízo, essa fase da vida ela pode ser muito sofrida. E a expectativa de vida que ultrapassa os 80 anos pode agravar ainda mais a angústia de se deparar com tantas mudanças e ao mesmo tempo sem ter capacidade para lidar com tais mudanças. Você considera o que eu acabei de falar estranho? Não é. Pensa comigo, algumas décadas atrás, pensar que depois dos 40 se viveria mais uns 20 já era angustiante. Imagina agora pensar que 40 anos representam menos da metade da vida. É olhar para si mesmo, sem projeto e tendo que ainda viver algumas décadas. É olhar para dentro e perceber que as frustrações são maiores do que as realizações. É chegar à conclusão de que os sonhos estão se tornando cada vez mais escassos, mas ao mesmo tempo que eles estão se tornando mais escassos, ainda existe muita vida para viver. Por isso, muitas pessoas, mesmo sem perceber, estão fugindo de reflexões imprescindíveis sobre a própria vida. Sabe, algumas pessoas estão pensando sobre si mesmos usando aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Mas evitar olhar para dentro de si pode tornar o medo cada vez maior e mais dominador. Então, algumas perguntas a gente pode fazer para saber o quanto nós estamos satisfeitos com a nossa vida, o que ainda precisa ser realizado, qual o significado da própria existência, dentre outras perguntas que precisam ser feitas e respondidas por nós. Porque fugir delas não significa que estamos vivendo bem. Do contrário, pode fazer com que percamos a possibilidade de ter uma vida ainda melhor. Quando fazemos para nós mesmos essas perguntas, somos confrontados com a necessidade de fazer escolhas. E eu sei que fazer escolhas podem mudar a rota da vida,
podem gerar angústias, mas lhe garanto que é mais angustiante viver à deriva. Sentir medo daquilo que temos que enfrentar, mas que de alguma forma conhecemos ou nos preparamos para isso, é menor e significativamente menor do que o medo do que é totalmente desconhecido. Imagina então ter que lidar com uma crise financeira sem ter pensado nela, com uma doença sem ter investido na saúde se tivesse planejado para isso. Por isso, eu quero lhe desafiar e ao mesmo tempo lhe animar a fazer algumas perguntas para si mesmo, para si mesma. O que me frustra hoje? Coloque aí no papel o que te frustra. Do que mais tenho medo? Qual a mudança preciso fazer, seja nos meus hábitos, nos meus relacionamentos ou na minha profissão? O que desejo para mim quando a velhice chegar? Respondendo a essas perguntas, e se necessário, volte esse vídeo e escute essas perguntas novamente e faça as suas anotações. Porque respondendo essas perguntas e fazendo de forma adequada, equilibrada, as mudanças que se tornarão necessárias, sei que você aumentará significativamente as suas chances de chegar à velhice, desfrutando de uma vida com mais significado e realização. Por isso que eu digo que a melhor forma de enfrentar uma crise é olhando para ela, olhando bem nos olhos e dizendo assim, ok, este problema está aqui, ou este desafio, este medo está diante de mim, mas o que eu posso fazer para conseguir lidar com isso da melhor maneira possível? Quais as estratégias que podem ser utilizadas ou pessoas que podem ser acessadas para que eu possa ter mais tranquilidade? Claro que nós não temos a garantia de que tudo vai sair como planejado, nós já sabemos disso, mas uma vida sem planejamento, sem projetos, torna ainda mais difícil que nós alcancemos os nossos objetivos. Então, o que eu digo para você? Não damos conta de tudo mesmo, mas o mais difícil é lidarmos com algo totalmente inesperado, algo que nós fugimos a vida inteira, porque nós sabemos que alguns problemas, colocá-los debaixo do tapete não significa que eles deixaram de existir. Do contrário, eles podem se avolumar numa proporção desnecessária. Por isso que eu digo que nós, ao passar dos anos, vamos enfrentando sim uma mudança significativa no nosso corpo. Depois dos 37 anos de idade, por exemplo, para as mulheres pode aumentar inclusive a sua infertilidade. Depois dos 37 anos, a infertilidade feminina aumenta. Alguns estudos indicam que, por exemplo, filhos autistas são mais prováveis de pais biológicos que tenham passado dos 40 anos. Entendem? Então, ter isso esclarecido, ir atrás de informações, de ter esse planejamento da vida, faz muito sentido para que você possa desfrutar do máximo daquilo que está à sua disposição. Por isso que eu digo que a leitura ela nunca é indispensável, nós precisamos estar mergulhados em conhecimento, até mesmo para poder fazer melhor esse planejamento. Olha só, eu dei apenas 2 informações para vocês, 2 exemplos. A infertilidade feminina começa a ser acentuada depois dos 37 anos de idade. Então, algumas mulheres que estão aí na dúvida se agora começam um curso novo, um mestrado, um doutorado, ou se nesse momento é hora de ter um filho, talvez essa informação seja muito importante ser colocada na mesa na hora de tomar uma decisão. Quando eu falo de alguns estudos que indicam aí uma relação, uma provável relação na idade do pai com o autismo, isso também pode te ajudar a pensar aí sobre a paternidade, por exemplo, sobre conversar com o seu companheiro e assim, vamos decidir o que vamos fazer agora, como vai ser o nosso planejamento. Então, estas informações, elas são extremamente importantes para que você tenha
melhores condições de entrar nessa nova fase da sua vida. O que nós dizemos hoje, e muitos estudiosos do tema afirmam, é que nós estamos vivendo uma meia-idade prolongada. Então, é um momento sim que nós temos aí de reorganizar a vida profissional, emocional, afetiva e também ter na mesa tudo aquilo que a gente ainda tem de sonho, tudo aquilo que a gente quer realizar e colocar dentro desse quebra-cabeça mesmo que é da nossa vida e dentro de uma cronologia também, porque sabemos que fisiologicamente o nosso corpo ele vai sim tendo alguns impactos da idade. E como sabemos também que tem o impacto da idade, nós hoje é o momento de cuidarmos melhor desse corpo, pensando na alimentação, no exercício físico, na quantidade de horas de sono, o quanto que nós podemos, por exemplo, diminuir as fontes estressoras, porque elas também trazem um impacto sobre a nossa saúde física e emocional. Quando então não fugimos disso e colocamos diante de nós assim, olha, eu preciso melhorar este aspecto da minha vida, ou isso eu preciso mudar, abandonar, e como eu vou fazer isso é extremamente importante para que a nossa vida seja de maior realização. Eu gosto também de dizer que, e por isso em algum momento desse vídeo eu disse para vocês que é hora de tomar algumas decisões de forma equilibrada. Não é um convite para que você tire pessoas da sua vida porque você quer viver de forma mais leve, ao menos que isso faça parte de uma reflexão equilibrada, mas o que falta para muitos de nós, para muitas de nós, é nos colocarmos na lista de prioridade. E eu sei que muitas mulheres se identificam, por exemplo, com essa fala, porque tem ali os filhos na prioridade, a profissão, o cuidado com os pais envelhecidos, mas se esquecem nesta lista de prioridade. Então não estou dizendo que você tem que tirar todo mundo para priorizar a sua vida, mas na nossa lista de prioridades há espaço para tudo aquilo que é importante, inclusive cuidar de você, cuidar daquilo que talvez você tenha deixado um pouquinho de lado para focar em algo que no momento da escolha era urgente, necessário ou que fazia mais sentido para você. Então o convite é para que você reflita, o convite é para que você esteja aí fazendo escolhas baseadas em conhecimento, em reflexão. Algumas tomadas de decisão elas precisam ser feitas pautadas sim no tempo, na calma, na tranquilidade, para que você possa fazer as escolhas da melhor maneira possível. Não que a gente não se arrependa do que a gente escolha, do que a gente escolhe, mas aquilo que escolhermos com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de reflexão, aumenta a probabilidade de acertarmos. E lógico, sempre é possível nos cercarmos e é necessário nos cercarmos daquelas pessoas que sabemos com quem podemos contar, aquelas pessoas que têm a mesma forma de pensar, que podem acrescentar a mesma forma de pensar, eu digo, com os grandes objetivos da vida alinhados na mesma direção. Mas escutar opiniões divergentes da nossa também é muito bom, além do mais que coloca o nosso cérebro no movimento. Sabia que conversar com pessoas que somente concordam conosco 100% em tudo não faz com que o nosso cérebro entre num movimento importante de desafio mesmo e trazendo para esse cérebro mais saúde? Por isso que a gente fala que é importante conversar com pessoas que têm opiniões políticas diferentes, desde que estejamos abertos para escutar a outra forma de pensar, porque isso coloca o nosso cérebro num modo diferente. Ele sai do habitual, onde ele faz tudo de forma já muito organizada e muito automática, para se colocar no desafio de tentar pensar diferente. E isso para o cérebro é incrível, para que ele possa ter cada vez mais, vamos dizer, saúde. Então, converse com pessoas que têm opiniões diferentes da sua, mas que mantenham, claro, uma conversa saudável. Isso é extremamente importante para o nosso cérebro e nos leva a olhar diferentes pontos de vista e também a tomarmos decisões que podem ser mais assertivas do que se continuássemos pensando da mesma forma que a gente pensa já há muito tempo.
Espero que estas dicas tenham te ajudado aí para que neste momento que você está vivendo, talvez aí como eu, depois dos 40 anos, tendo sim que tomar decisões extremamente importantes, porque isto vai impactar na qualidade da sua vida daqui para frente, que estas dicas tenham valido muito a pena para você e sirvam para o seu dia a dia, porque para a minha vida tem feito muito sentido e eu desejo a você felicidade e vida longa.